qual é o segredo que faz com que os meus livros, as minhas histórias, prendam a atenção dos leitores do início ao fim do livro. Eu vou falar aqui. Eu trabalho com a ideia de tipos de capítulos dentro de um livro. Eu estipulei que existem basicamente 2 tipos de capítulos. Existe um capítulo que é o capítulo de movimento, guardem isso, capítulo de movimento, e existe um outro tipo de capítulo que é o capítulo de transição. Vocês conseguem entender isso? Movimento é algo que move, que faz a história andar, a história avançar. E transição é aquele capítulo que não necessariamente faz a história avançar, andar, mas é um capítulo importante para explicar para o leitor o espaço onde a história está ocorrendo, falar um pouco sobre a psicologia dos personagens, explicar a questão dramática, sobre o que esse texto está falando, esse livro está falando. Então eu estipulei isso. Eu falei assim, olha, eu comecei a ler muitos livros, diferentes livros, best-sellers, e eu percebi que aqueles livros que eu gostava, aqueles livros que eu mais tinha afinidade, que eu começava a ler e não conseguia largar a leitura, o que acontecia? Eles tinham capítulos assim. Existiam capítulos neles que eram capítulos que faziam a história avançar. E existiam capítulos que não avançavam a história necessariamente, mas explicavam a história. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém conhece a história do Mágico de Oz? Eu conheço. O Mágico de Oz é um livro clássico que eu particularmente assim, tenho autoestima por ele. Como é que é o primeiro capítulo? A Dorothy está no Kansas com o tio e a tia dela. De repente vem um tornado, a casa dela é levada para o ar, sai voando. De repente a casa dela cai num lugar desconhecido. Esse é o primeiro capítulo. Esse capítulo para vocês é um capítulo de transição, um capítulo de movimento. Não, movimento. Movimento. Olha só o que acontece. De repente a garota está ali na casa dela, a casa dela é arrancada do chão por um tornado. Tem algo acontecendo que faz a gente se perguntar o quê? Aonde essa casa foi parar? O que aconteceu com ela? Ela vai sobreviver? Ela não vai? Não é assim? Nós não começamos a fazer essas perguntas quando a gente lê o primeiro capítulo? No segundo capítulo aparece uma bruxa e fala, uma bruxa boa, e fala para ela, olha, você matou a bruxa má. E aí o que acontece? Ela vira e fala assim, onde eu estou? Aí é explicado para ela, você está em Oz. Ah, mas eu quero voltar para casa. Como eu faço para voltar para casa? Você tem que procurar o grande e poderoso mágico. Esse capítulo é de movimento ou de transição? É de transição, está falando pra gente a questão dramática da história. A Dorothy tem que buscar a solução para ela voltar para casa. Está explicando pra gente aonde que ela está no mundo de Oz. Aí no terceiro capítulo, no capítulo seguinte, o que acontece no capítulo seguinte? Ela está caminhando na estrada de tijolos amarelos, de repente ela encontra um espantalho. Ela leva aquele susto, quem é você? E tem aquele encontro e o espantalho começa a conversar com ela. E eles viram amigos. Eles viram amigos e no final do capítulo o quê? O espantalho vai junto com a Dorothy em busca do mágico, não é isso? Esse capítulo você já acertou, é de quê? Movimento. Só para fechar a explicação, eu vi que vocês já entenderam. O quarto capítulo, sabe como é que é? É a Dorothy caminhando com o espantalho na estrada de tijolos amarelos, e o espantalho ele vai contar para Dorothy como ele se tornou espantalho, como ele nasceu. Isso é transição. A transição. Agora olha o segredo. Percebam o segredo de uma boa história aqui, de uma história que prende a atenção de vocês, dos leitores, jovens, adolescentes. Você tem que intercalar um capítulo de ação, de movimento, com um capítulo de transição. Um capítulo de ação, de movimento, com um capítulo de transição. Se você vai fazendo essa mesclagem de um capítulo de movimento com um capítulo de transição da maneira correta, no final você vai ter uma história que vai prender a atenção do seu leitor. Porque se você coloca, já aconteceu isso em livros meus, se você coloca 2 capítulos de transição, você tem que ter muito cuidado, porque pode se tornar cansativa a leitura, principalmente para adolescentes e jovens. Você quer colocar 2 capítulos de transição?
você tem que tomar cuidado. Sabe o que eu faço? Quando eu preciso explicar muita coisa e eu não tenho como colocar uma ação, eu preciso daqueles capítulos juntos. Eu coloco no final do capítulo de transição uma reviravolta, um plot twist. A gente chama de plot twist o recurso de roteiro. Então eu coloco o capítulo de transição e no final daquele capítulo eu coloco um plot twist, uma reviravolta que vai prender a atenção de vocês. Aí eu consigo manter os 2 capítulos de transição e manter a atenção de vocês presa à história.